Gente, a humanidade, de um modo geral, reconhece como amor tudo aquilo que, na verdade, se curva às suas próprias paixões. Então, aquilo que me apaixona, é aquilo que me motiva, não importa, né, se é uma coisa lícita ou não, boa ou não aos olhos de Deus, é o que me faz sentir livre dentro dessa lógica. Ou seja, aquilo que eu amo, aquilo com o que eu estou comprometido dentro dessa lógica. E aí, é claro que as pessoas procuram viver livres para fazerem o que querem, mas a gente descobre, quando a gente conhece a Deus, que, na verdade, há uma ideia muito falsa, superficial e mentirosa sobre amor na nossa cultura. E a palavra de Deus corrige essa distorção que o pecado fez. Deus criou o amor e Ele essencialmente é amor, e Ele nos ensinou a viver amando, e Ele em si encarnou esse amor e mostrou como funciona esse amor na prática. O próprio Senhor Jesus. E aí o problema é que a gente acaba caindo em armadilhas conceituais sobre o que seja amor, que ao invés de nos libertarem de verdade, irem nos tornando pessoas cada vez mais livres da opressão do pecado e da mentira, vão nos escravizando cada vez mais. E a gente entra em confusões mentais, uma série de coisas. Por exemplo, uma pessoa hoje em dia, quando confrontada com o seu pecado, pode entender que está sofrendo um legalismo moralista. Estão me confrontando, esse cara que está me confrontando é um legalista, um moralista, um santarrão. Quando, na verdade, a Bíblia diz que a gente pode ser confrontado por amor. Não é? O amor dá espaço para isso. Alguém pode, por exemplo, entender que quando sofre alguma disciplina, alguma correção, está sendo alvo de uma justiça fria, dura, movida por ódio, movida por rancor, movida pela carne até, né? Pela raiva, sei lá. Quando, na verdade, a disciplina que a gente sofre pode estar sendo movida, sim, por amor. Privações até, sofrimentos. Mas numa cultura em que o prazer imediato e a permissividade absoluta são louvados, a gente enfrenta dificuldade em falar a respeito desse amor que também abre espaço para correção, para confrontação, para sofrimento, muitas vezes para privações daquilo que vicia, que escraviza, que cega. E o Evangelho, o que ele faz? Tira de nós esses conceitos errados sobre o amor e nos chama a experimentar de fato o que seja amor, um amor que liberta, um amor do qual todo ser humano é necessitado, porque o próprio Deus colocou necessidade no coração do homem de viver numa relação de amor com Ele. E essa relação de amor, é óbvio, sempre pressupõe reciprocidade, ela sempre pressupõe resposta. Se Deus nos criasse incapazes de responder ao seu amor, Ele não teria criado seres humanos e não haveria amor nessa relação. Ele teria criado robôs para usar. Mas Deus não quis criar robôs para usar, Ele quis criar seres humanos para se relacionar movido por amor, esperando desses seres humanos o amor como resposta. E aí o que a gente vê no ser humano caído e rebelde contra Deus? Quando ele é corrigido, quando ele é repreendido, por exemplo, no ambiente eclesiástico, no ambiente da igreja, a seguinte frase: eu vejo mais amor fora da igreja do que dentro. Tem até uma frase que é muito mal usada: a igreja é o único exército que mata seus soldados em batalha. Frases assim fortes, sensacionais, que podem até se aplicar a uma situação ou outra em que realmente não houve humanidade, não houve amor. É verdade, às vezes acontece. Mas, de um modo geral, o que faz as pessoas colocarem a igreja como um lugar onde não há amor é a dureza do coração delas. Muitas vezes é a resistência a perceber que, muitas vezes, na disciplina, na repreensão e na correção, existe amor.
E Deus corrige essa leitura. Essa leitura superficial e imatura do amor é muito bem corrigida pela palavra de Deus em muitos textos, mas a gente pegou um aqui para ser a nossa base, a base da nossa meditação, porque o autor de Hebreus foi muito didático, muito claro em explicar como é que Deus enxerga o amor e o que é amor para Deus. Vamos ler lá? Hebreus 12, verso 5. Veja o que ele diz, de forma muito clara e objetiva. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual é o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Amém? Então, Deus aqui faz um tratado a respeito de um amor que cura, de um amor que liberta, de um amor que rompe com as correntes da mentira, com a prisão maligna e equivocada do pecado e com conceitos mentirosos sobre o que de fato seja amor, na relação com ele e na relação com o próximo também. O que ele está dizendo é que amor e disciplina caminham de mãos dadas. Onde não existe disciplina, não existe amor. E onde não existe amor, também não existe disciplina. Essas coisas na Bíblia não podem ser separadas. Uma comunidade onde não há disciplina, também não há amor e zelo santo. Uma comunidade onde há verdadeiro amor, amor bíblico, amor de Deus, aí há zelo, aí há disciplina. Uma família onde há disciplina é uma família onde há amor. Uma família onde não há disciplina é uma família ausente de amor. E a verdade é que o nosso coração tem muita dificuldade de processar isso. A gente sempre cita aquele texto de Jeremias 17:9, né? Enganoso é o coração e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? O nosso coração é assim, ele tem dificuldade de entender certos conceitos que para Deus são muito claros e transparentes. Esse é um deles. Nosso coração se apega a conceitos. Esses dias uma senhora de 80 anos chegou para mim, quando eu falei sobre esse versículo, e ela disse assim, olha, eu não posso concordar com você não é aqui da igreja. E ela falou, olha, na verdade o coração é bom, só que a mente é que é ruim, a mente é que às vezes erra, não é? Mas o coração é bom. Uma senhora de 80 anos, até hoje não aprendeu aquilo que Jeremias falou tanto tempo atrás. Não é verdade, o coração é o centro das vontades, dos impulsos, dos desejos, e ele não é bom, a Bíblia fala. Ele é enganoso, ele é corrupto. Ele está convicto que certos laços, certos vínculos estão baseados em amor, quando na verdade estão baseados em paixões carnais e pecaminosas. Ele nos cega diante de certas atitudes, escolhas, decisões, e nos faz, às vezes, achar que a gente está certo quando a gente está absolutamente errado. Só que ele cega a gente completamente. E o que o amor de Deus faz é tirar essas tampas dos nossos olhos, a gente consegue enxergar.
E a primeira coisa que Deus nos ensina aqui sobre esse amor que liberta é que ele acontece a partir de uma relação familiar, de uma relação de amor paterno-filial. O amor de Deus é um amor paterno-filial. Deus usa essa figura de amor mais alto, mais sublime que o homem pode conhecer nas suas relações interpessoais, a relação de um pai com um filho. Um dia vocês vão ser pais, vão entender isso. Essa relação visceral, essa relação entranhada de verdadeiro amor e afeto, que você olha para o seu filho, você tem um apego descomunal a ele, um zelo descomunal com ele, para dizer que ele é um pai. E quando é um pai amoroso, ele não deixa o filho se destruir. Ele está preocupado com o filho. Ele pensa no futuro do filho, ele pensa no rumo que a vida do filho está tomando. Ele fica irado quando vê que o filho está fazendo mal para si mesmo. Ele fica irado quando vê que o filho está entrando em hábitos viciosos, prejudiciais para a mente, para o corpo. Quando o filho não se alimenta direito. Um pai que ama é um pai zeloso. E o que Deus está ensinando para a gente é que essa é uma relação de amor que Ele tem conosco. E que a gente precisa reproduzir no ambiente também da igreja, no ambiente comunitário. Há muitos anos atrás, em outro contexto de igreja, eu recebi um e-mail, denúncia anônimo. Uma pessoa criou um e-mail anônimo só para fazer uma denúncia sobre um jovem da igreja. E aí, fazendo um dossiê, descascando aquele jovem, falando absurdos e impropérios. E aí, quando eu li aquele e-mail, eu não fiquei chocado em saber que aquele jovem estava mal, desviado e fora do caminho, porque eu já sabia. Eu fiquei chocado com a perversidade de uma pessoa que, ao invés de ver aquele jovem como um filhinho da igreja, alguém que é alvo da graça, da misericórdia de Deus e que precisa ser cuidado e pastoreado, ao invés de me procurar como família, para tratar e procurar aquele jovem como Jesus mandou fazer, quando alguém está vivendo em pecado deliberado, você mesmo vai lá e repreende ele. Ela criou um e-mail anônimo. E isso me chocou, porque a resposta que eu dei para ela imediatamente foi: olha, definitivamente você não entendeu ainda que a igreja é uma família. E numa família você não cria e-mails anônimos. Você olha nos olhos e fala o que tem que ser falado, o que tem que ser dito. Porque diante de uma família, da sua própria família, do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, você não tem que esconder. Você consegue esconder coisa de gente da igreja, de gente da faculdade, sei lá, parente. Mas de quem vive com você, na sua família, você não tem o que esconder. Você vive uma relação de amor entranhado e profundo, em que há liberdade nesse ambiente para você expressar o que pensa, para você discordar, para você ser tratado e confrontado. Ninguém em sã consciência exporia a própria mãe ao ridículo. Ninguém em sã consciência humilharia o próprio irmão em público diante de estranhos, de desconhecidos ou de amigos. Por quê? Porque é família. Porque a minha família eu não quero expor, eu não quero condenar, eu quero resgatar, eu quero salvar, eu quero ser instrumento da graça de Deus na vida daqueles que eu amo visceralmente, daqueles que eu amo como Paulo fala, com entranhados afetos de misericórdia, de bondade e de mansidão. Amém? E esse é o amor que a palavra nos ensina, um amor que, em primeiro lugar, ele está falando: olha, suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus trata vocês como filho, e que filho há que não é disciplinado por seu pai? Nossa relação com Deus é uma relação de pai e filho. Ele nos conhece totalmente e Ele tem liberdade total de falar para a gente, muitas vezes, o que a gente não quer ouvir, mas o que a gente precisa ouvir. E Ele ensina para a gente a ter esse mesmo relacionamento como irmãos, a nos tratarmos uns aos outros, nos confrontarmos uns aos outros. Se nos vemos como parte de uma família, então vamos suportar as dificuldades uns dos outros.
vamos entender que Deus pode usar essas dificuldades para nos corrigir, não só individualmente, mas quando a gente vê o outro errando, a gente também se cobre, a gente quer também acertar. E a gente, então, passa a se preocupar não apenas com a nossa própria atitude, o nosso próprio erro, a nossa própria restauração e os prejuízos que o pecado tem causado a nós individualmente, mas a gente passa a pensar, caramba, meu pecado não está só me prejudicando, não, ele está prejudicando o corpo. Eu estou deixando de servir porque eu estou caindo em pecado. Eu estou, enfim, muitas vezes vivendo uma vida infrutífera por causa do meu pecado. E aí, a gente procura da parte de Deus a disciplina que vem dele. E ele explica no verso 11, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. A disciplina, aparentemente, é isso aí que o mundo enxerga mesmo, é tristeza, que é isso? Correção, confrontação. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. A disciplina, às vezes, é um remédio amargo, mas sempre ela é fruto de amor e zelo paternais. Produz paz no coração. Quando a gente se vê como um filho sendo corrigido pelo pai, um filho que quer servir ao outro, que quer estar preparado para abençoar o outro, para ministrar sobre a vida do outro, a gente também colhe os frutos benditos dessa submissão e a gente tem o coração tratado. Deus quer que a gente viva em família, que a gente dê lugar à disciplina como forma de manifestação do amor dele. Não há nada melhor a se fazer com alguém que está indo para o abismo do que puxar essa pessoa de volta, impedir que ela caia precipício abaixo e morra. Não há outra expressão de amor maior para com essa pessoa. E é isso que muitas vezes Deus faz com a gente. Puxa a gente como pastor com o cajado, né, dessa situação de precipício, de morte iminente. O mesmo amor que disciplina é o amor que oferece suporte. O mesmo amor que disciplina é o amor também que oferece suporte. O amor é uma coisa completa, age de forma completa. Não existe crescimento sem sofrimento. E Deus está mais comprometido com o nosso crescimento do que com o nosso bem-estar. Deus está mais comprometido com o seu amadurecimento, com a sua correção, com que você pare de ser exposto àquilo que tem te destruído, ou seja, com a sua saúde, com o seu crescimento, do que com o seu momentâneo bem-estar psíquico. Deus não está comprometido com isso. Deus está comprometido com a sua vida, não hoje, agora, Ele está comprometido com o todo da sua vida, com um projeto muito maior que Ele tem para a sua vida, e que só você e eu podemos sabotar, ou podemos nos render. E o que Ele quer saber é, filho, você vai sabotar esse projeto de amor que eu tenho para você, de serviço, de uma vida frutífera, de uma vida que produz para o reino e para a glória dele, ou você está, enfim, perdido em outra opção. Segundo ponto aqui, o amor que liberta nos santifica. Verso 10, nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos de sua santidade. O amor é acompanhado de disciplina, e o amor que liberta santifica. O que ele está falando é isso. Deus nos disciplina para que a gente participe da santidade dele. Filhos pensam como os pais, filhos imitam os pais, filhos querem ser como os pais. E o Pai é santo, e nós somos chamados a ser santos. Nós quem? Aqueles que nasceram de novo. Não estou falando aqui para gente que nunca experimentou o novo nascimento.
para gente que nunca se curvou e se prostrou e se entregou plenamente a Deus. Eu estou falando para aqueles que se entregaram de coração e alma, se entregaram plenamente para Deus, aqueles que nasceram de novo, por isso não suportam mais o pecado, têm aversão ao pecado. Qual é o nosso propósito quanto cristãos? Basicamente, Jesus resumiu em duas coisas. Vocês vão lembrar, não é? Que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Só que o que a palavra mostra para a gente é que é impossível a gente experimentar amor a Deus e amor ao próximo sem santificação. Possível. Jesus falou assim, olha, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Jesus está falando, olha, eu e o Pai amamos aqueles que cumprem os mandamentos, porque não há outra prova de amor. Falei no início que o amor é sempre recíproco, não é? Deus nos criou com a possibilidade de desobediência. Por quê? Porque Ele nos criou para uma relação de resposta espontânea, recíproca. Isso é amor. E aí, irmãos, que resposta é essa? Ele está falando aqui. A resposta é obediência. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e não os guarda, esse não adianta, papo furado, não me ama coisa nenhuma. Não está participando da minha santidade. Não está participando do projeto que eu tenho para ele. Não entendeu ainda o que é amor. Não vai estar preparado para ser bênção dentro de casa. Não vai estar preparado para evangelizar. Não vai estar preparado para servir na igreja. Porque ainda não conheceu o amor. Ainda está achando que sabe o que é amor. Vivendo às vezes escravo de falsos conceitos de amor. Mas aquele que ama e se santifica. Veja o que diz Tiago 1, verso 19. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. A ira do homem é carnal, é pecaminosa, não produz a justiça de Deus. A gente tem que ser tardio para falar, tardio para se irar. Por quê? Ser tardio para se irar, demorar para falar, para se irar, é muitas vezes a gente ter mais cuidado com o que vai falar, com o modo como vai falar. É a gente, às vezes, guardar nossos próprios achismos, não é? Nossas próprias filosofias, nossas próprias ideias, nosso próprio egocentrismo. E a gente, às vezes, está tão cheio disso que a gente não consegue amar. Mas quando a gente depõe tudo isso e a gente passa a viver servindo as pessoas e servo de Deus através do serviço às pessoas, aí sim a gente conheceu o verdadeiro amor. Enquanto tentarmos condicionar a vontade de Deus à nossa, continuaremos imaturos, criando problemas relacionais, ao invés de servir ao reino. Enquanto a gente tenta condicionar a vontade de Deus à nossa, mas quando a gente se curva à vontade de Deus, a gente se torna tardio para falar, tardio para se irar. Senhor, não vai ser do meu jeito, não sou eu que mando, não sou eu que tenho a palavra final, não sou eu que sabe tudo. O Senhor é quem sabe todas as coisas, o Senhor é quem sabe o que é melhor. Senhor, eu não tenho a estratégia, eu não tenho as palavras, mas eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero ser uma bênção na vida daqueles que o Senhor colocou à minha volta. E quem ama está sim preocupado em servir. Quem ama está preocupado em se preparar para servir. Por isso está se santificando. Senhor, não tem como eu ser usado pelo Senhor com os pecados que eu estou caminhando hoje. Eu preciso, Senhor, me santificar. É isso que Deus está falando. Deus nos disciplina por causa do amor dEle, para que participemos da sua santidade e, consequentemente, participemos do serviço que Ele nos chamou a cumprir no reino dEle.
da missão que Ele delegou a nós. Correção de Deus é prova do seu amor por nós, tanto quanto por aqueles em cuja vida Ele quer usar. Quando Deus nos corrige, Ele quer corrigir a nós mesmos, mas Ele quer também preparar a gente para ser usado na correção de outros. E assim, a gente vai se constituindo no reino de sacerdotes, numa rede de suporte, numa rede de discipulado, numa rede de verdadeira e profunda comunhão cristã, onde ninguém está sozinho, onde ninguém está abandonado, onde ninguém, enfim, vive refém do seu próprio pecado, mas todos intercedem uns pelos outros, porque todos se amam de verdade. Não é um amor da boca para fora, é um amor vivo e prático, é o amor da comunhão cristã, verdadeira comunhão cristã. Amém? Terceiro e último ponto aqui, o amor que liberta depende sim de uma resposta nossa. Olha como é que ele conclui essa sessão, verso 12. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Ele dá aqui alguns imperativos. Olha, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos. Façam, fortaleçam, santifiquem-se, amem, perdoem, obedeçam, sujeitem-se uns aos outros. O que a palavra faz o tempo todo é, ao mesmo tempo, mostrar a ação da graça soberana de Deus para com a nossa vida, mas também trazer sobre nós, através desses imperativos, um senso verdadeiro e profundo de responsabilidade. Onde não há responsabilidade, gente, não há amor. A igreja que Deus quer que a gente seja, uma igreja em que um se sente responsável pelo outro. Sabe o que os reformadores chamavam de sacerdócio universal de todos os crentes? Quando Pedro fala, que ele nos constituiu reinos e sacerdotes, e somos, raça eleita, sacerdócio real, em Apocalipse, Jesus fala isso, a respeito desse reino de sacerdote. O que é o sacerdote? Na figura da antiga aliança. É a pessoa responsável por intermediar o relacionamento do povo com Deus. Esse era o sacerdote. Ele intermediava, ele intercedia, ele oferecia sacrifícios em prol da pessoa, ele zelava, ele pregava, ele pastoreava, ele cuidava. E o que o Novo Testamento diz é que nós hoje somos um reino de sacerdotes. É que cada um de nós não deve, como Caim olhou para o lado, para o seu irmão, e disse: eu não tenho responsabilidade nenhuma sobre ele. Lembra quando Deus perguntou para Caim: cadê seu irmão? Ele falou: por acaso eu sou tutor do meu irmão? Por acaso agora eu sou responsável por ele? Só que quando Caim falou isso, ele já tinha matado o irmão dele. Quando a gente não se sente responsável pela vida de quem está do nosso lado, caminhando no evangelho, na igreja, no gol, no ministério, o que acontece é que daqui a pouco você está matando seu irmão sem perceber. Não fisicamente, você está matando a alma dele, com o que você fala, com a brincadeira que você faz. Mas quando você é consumido por esse verdadeiro amor, você é consumido por um zelo santo, que te faz preocupado com a vida que você está levando. Porque as minhas atitudes não vão impactar só a minha vida, vão impactar a vida do corpo. Por isso eu estou preocupado com a vida que eu estou vivendo. Eu não tenho liberdade de fazer o que eu quero, não. De ir para onde eu quiser, de fazer o que eu estou a fim de fazer. Eu não tenho, porque eu tenho responsabilidade, não só com a minha própria vida, mas com a vida do corpo. Deus tem feito a parte dele como um pai que quer ver o seu filho crescer, educado, bem-sucedido e é cada vez mais maduro. Mas será que eu e você podemos dizer que a gente tem feito a nossa parte como filhos que estão preocupados com seu irmão, como filhos que estão olhando para o lado, que estão se vendo dentro de um projeto muito maior do que a si próprios? Será que a gente se vê como missionário, participando de uma agência missionária, com um propósito missionário maior do que nós mesmos?
Será que a gente percebe a grandiosidade desse chamado e a responsabilidade que pesa sobre nós como discípulos de Jesus no mundo em trevas, no mundo rebelde contra Deus? Será que a gente tem se deixado tomar desse senso de responsabilidade e missão? Porque se a gente tem sido tomado por isso, e se a gente tem zelado por uma caminhada com Deus, em que a gente cumpre esses imperativos aqui, em que a gente fortalece as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, em que a gente faz caminho reto para os nossos pés, se a gente tem agido assim, a verdade bíblica é que nós aprendemos o que é amor. Segundo Deus, amor de verdade. A gente se preocupa e se responsabiliza. Não acreditamos que alguém que ignora esses imperativos experimentou o amor que liberta. João 8,31, Jesus diz: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente, não de brincadeirinha, mas de verdade, vocês vão ser meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, você pode dizer que, cara, eu estou buscando a palavra e estou permanecendo firme nela. Ela é o meu alimento, ela é a minha rocha, ela é o alicerce da minha vida. Eu tenho procurado de forma responsável e consciente conhecer a Deus mais e mais, me alimentar dele. Você pode dizer que tem vivido na luz. João diz assim: se andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se nós andarmos na luz, então não há o que esconder. Nossa vida é transparente. Nossa vida é um livro aberto. E a gente, consequentemente, tem comunhão uns com os outros. Quem guarda coisas, quem não confessa, quem não abre o coração com o discipulador, quem está imerso em pecado e não vem procurar um pastor, quem está vivendo uma vida cristã irresponsável, não conheceu ainda o amor verdadeiro, o amor que liberta, e por isso não tem comunhão uns com os outros. O verdadeiro amor não nos leva para onde queremos, mas para a verdade que liberta, sempre. No amor não há medo. João diz, 1 João 4,18. No amor não há medo, ao contrário, perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Quem está aperfeiçoado no amor não tem medo, porque tem buscado com coração sincero a liberdade que advém de uma vida entregue plenamente a Deus, de uma vida que nasceu de novo, que vive não para si mesmo, mas como Paulo fala, né? Esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém, irmãos? Deus já tem cumprido o seu papel de um pai amoroso, agora nós precisamos assumir o nosso de filhos submissos. Então, recapitulando aqui, o amor que liberta, o verdadeiro amor de Deus, nos faz família, nos faz enxergar uns aos outros, como verdadeiros membros de uma mesma família, nos faz acolher, abraçar, perdoar, proteger, resguardar, ao invés de denegrir, de maldizer, de fofocar, de ofender. Porque a gente quer se proteger, a gente é família, a gente tem um sentido de amor muito mais elevado do que às vezes o mundo conhece. O amor que liberta sempre nos santifica. Não aceite conceito de amor falso que separe amor de disciplina, que separe amor de santificação, que separe amor de obediência. O verdadeiro amor de Deus, ele se experimenta na prática, não quando você sente aquele friozinho na barriga e quando você, ai, que sensação maravilhosa, prazerosa.
ele se experimenta na prática, quando você consegue dizer não para um pecado, e você se enche de júbilo e alegria, porque você sabe que você não tem força para vencer aquele pecado, mas Deus te fez vitorioso sobre ele naquele momento. O Espírito Santo naquele momento te deu uma força que você não tem, e você percebeu a ação da graça de Deus, e você fechou aquele site que não era para ter sido aberto, e você já não foi para aquele lugar que sempre que você vai, você sabe que você cai, e você já não ligou para aquela pessoa que quando você liga, você sabe que não dá certo. O convite da palavra de Deus é que a gente entenda a sublimidade do amor de Deus. O amor dele exige também atitude. Restabeleçam as mãos descaídas e os joelhos vacilantes. Possível que haja pessoas aqui hoje se sentindo assim, com as mãos enfraquecidas, com os joelhos vacilantes, se sentindo esmagado diante de Deus. E é exatamente para você que está vivendo assim, poxa, quer dizer então que amor pressupõe obediência, eu estou desobedecendo tanto. A palavra de Deus nessa noite para você é que você se volte para Ele e receba o amor que pode te libertar hoje, de forma que de hoje em diante você já não mais vai viver escravo do pecado, mas vai viver uma vida vitoriosa na presença de Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos ter esse momento de oração e de entrega. Senhor querido, todos nós reconhecemos que somos tão vacilantes, tão enfraquecidos, tão falhos, tão indignos do Teu amor, Senhor, tão falhos em amar, tão prontos a acolher conceitos tão equivocados de amor, que não estão construindo nada, mas a gente quer te pedir, Senhor, vem nos capacitar, Senhor, a responder positivamente ao Teu chamado, Senhor, de modo que a gente viva esse amor prático em tudo que a gente tem feito. Que o Senhor venha nos capacitar a transferir esse amor prático para a vida daqueles que o Senhor colocou à nossa volta. Gente também adoecida pelo pecado, gente que está também na luta que a gente está, gente que não suporta mais, Senhor, uma vida escravizada, uma vida cega, uma vida oprimida pelo pecado, mas que se abre hoje para a liberdade que o Teu amor pode produzir em nós, Senhor. Vem nos libertar, vem, Senhor, nos fazer sentir filhos hoje aqui. Vem nos fazer sair daqui nessa noite, Senhor, para uma nova caminhada contigo. Para a Tua honra, louvor e glória que te pedimos, em Teu nome, Jesus. Vem nos ensinar a viver como corpo, como família. Vem nos ensinar a nos cuidar, a cuidar uns dos outros, dentro da célula, dentro do gol, na igreja, ser bênção na vida uns dos outros. Vem fazer isso para a honra, glória e louvor do Teu nome que te pedimos, Jesus, em Teu nome, Senhor. Amém, Pai.